Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 28. Vamos ao enunciado. O bujão cilíndrico da figura tem 0,6 metros de diâmetro e 0,6 metros de altura. Com água de um lado e óleo do outro, determinar o peso específico do material do bujão para mantê-lo em equilíbrio, desprezar o atrito nas guias. Bom, o objetivo aí do exercício é determinar o peso específico. O peso específico aí é dado pela letra gama. Vou colocar aqui peso específico B do bujão. Quem é? Tá? Para quê? Para que mantenha esse bujão aqui no equilíbrio, ou seja, exatamente na posição que está. Então, para manter equilíbrio, que forças eu tenho atuando sobre esse bujão? Vou fazer a representação desse bujão aqui, tá? Eu tenho um peso, né? Tem uma massa, porque ele tem um peso específico. Então, vou colocar aqui uma força-peso, tá? Que é uma determinada massa vezes gravidade. Aí eu vou ter aqui na parte de cima um óleo. E esse óleo está causando uma determinada pressão aqui. E essa determinada pressão gera uma força, que é a força do óleo. Vou colocar aqui, ó. Uma força do óleo empurrando o bujão para baixo. E aqui do lado de baixo a gente tem água. Essa água está empurrando o bujão para cima, de forma que aparece uma força. Vou colocar de FA, força da água. Então aqui a gente tem aí para cima a força da água. Então, como a gente quer aí fazer a condição de equilíbrio, eu vou fazer somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Referencial para cima positivo. Então, eu vou ter FA positivo, aí menos FO menos MG. Isso tudo igual a zero, tá? Quem que vai ser a força aqui da água? A força da água, a gente tem que usar lá o conceito de pressão. Pressão é força sobre área. Dessa relação, a gente tira que força vai ser pressão vezes área, tá? Então, essa força da água vai ser a pressão ali da água vezes a área do bujão. Aí, menos, né, a força do óleo, que vai ser a pressão do óleo vezes a área ali, né, transversal aí, onde está sendo aplicada essa pressão. Isso tudo vou passar para lá, massa vezes gravidade, tá? Então aqui a gente precisa reescrever essa área, né? Quem é essa área? A área de aplicação. Seria tanto a área que está, vamos fazer aqui. A área que está aqui, ó, né? Ele diz aí que é um cilindro, quanto a área que está aqui, a área é igual. Tá? Essa área a gente pode escrever que é π d ao quadrado sobre 4. Então vou reescrever aqui. A gente pode pôr ela em evidência, então π, né? Os dois são iguais, tanto em cima quanto embaixo. Então, π d ao quadrado sobre 4 aqui em evidência. Aí a gente vai ter aqui PA menos PO. Como que eu posso escrever PA? Em relação à superfície livre aqui, que a pressão atmosférica é zero, a pressão aqui em A, ou seja, a pressão exatamente nesse ponto, eu vou escrever como sendo o peso específico da água vezes a altura da água. Tá? E a pressão aqui do óleo, eu vou escrever a pressão nesse ponto como se, em relação à superfície livre aqui, a pressão atmosférica, essa pressão vai ser o peso específico do óleo vezes uma altura H0 do óleo. Isso tudo é igual a M vezes G. Tá? Bom, o que eu preciso aí para calcular o peso específico? Peso específico a gente pode escrever aí como densidade, né, vezes gravidade.
como que a gente pode escrever densidade? Densidade a gente pode escrever que é massa, né, sobre volume, vezes a gravidade. Então, a gente tem o termo aqui, ó, do mg. Para achar o peso específico, a gente precisa aí do volume. Que volume? O volume do bujão. O volume do bujão vai ser a área da base, que é πd ao quadrado sobre 4, vezes a altura do bujão. Vou chamar de Hzão, vezes Hzão. Tá? Então, para encontrar o peso específico, a gente vai ter mg. mg é tudo isso daqui. É πd ao quadrado sobre 4, peso específico aí da água vezes a altura da água, menos peso específico do óleo vezes a altura do óleo. Tudo isso daí eu vou dividir pelo volume, que é πd ao quadrado sobre 4 vezes h. Aí esse πd ao quadrado simplifica com esse πd ao quadrado. Esse 4 simplifica com esse 4. A gente vai ter aí que o peso específico que eu estou procurando, né, que é do bujão, vai ser dado pelo peso específico A vezes HA menos o peso específico O vezes HO dividido aí pela altura H. Então a gente pode aí calcular o peso específico que vai ser do bujão, o peso específico da água é de 10.000 Newton por metro cúbico, vezes a altura da água. A altura da água vai ser aqui, ó, vamos lá, 1 metro, mais 2,5, 3,5, e aí mais 0,6, né? 4, então a gente tem 3,5 mais 0,6, 4,1 metros. 4,1 metros de altura da água. Menos o peso específico do óleo, 8.000 Newton por metro cúbico, vezes a altura H do óleo. A altura H do óleo em relação à superfície é essa daqui, ó, 2,5 apenas, 2,5 metros, dividido tudo pelo H aí, que é a altura do bujão, que é 0,6 metros. Então a gente tem aí o peso específico do bujão. A gente pode calcular como o 10.000, né, vezes 4,1 menos 8.000 vezes 2,5 dividido por 0,6. Então a gente calcula aí e vai achar um valor de 35.000 Newton, né? A gente vai fazer análise dimensional. Esses metros aqui podem cortar, fica na unidade de Newton por metro cúbico, que é a unidade aqui, né, de peso específico. Então, esse tem que ser o peso específico do bujão para que fique em equilíbrio aí entre o óleo e a água. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!